Boa noite. Quer saber se tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não? Todo mundo já faz parte da casa? Então, que bom saber. Que Deus os ampare todo mundo. Bom, nós queremos dizer que nas segundas-feiras nós fazemos um estudo online do livro Caminho, Verdade e Vida, na comodidade de estar dentro de casa. Quem gosta de estudar, só entrar no grupo do Zap. E na terça-feira nós temos o estudo das 20 horas às 19h30, o livro dos médios, de 19h30 até 22 horas, a parte mediúnica para os trabalhadores da casa. E na quinta-feira é a nossa reunião pública, né? O pessoal do YouTube que assiste, que mora em Juiz de Fora, quiser vir, é na rua Guimarães Júnior, 215, bairro Nova Era. A reunião pública é às 20 horas, vai até às 21 horas. E durante a reunião pública nós temos evangelização de criança. Então, se tiver criança, quiser trazer a criança para ficar aqui conosco, pode trazer, que será um prazer. E queremos avisar também que nós temos uma biblioteca, que nós temos vários exemplares, inclusive livros infantis, né? A criança às vezes fica ociosa, só ligada no celular, está aí na hora de adaptar um livro na criança, né? É isso. Eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Hoje é a mensagem número 13. Confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda nem sempre como queres, porém da melhor forma para a sua real felicidade. Ao invés, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Passando por um momento grave, constatará que recebestes algum minuto antes, caso tenhas percebido a sua espera. Engraçado, tem tudo a ver com o tema da palestra, né? Não nos desamparem. Então, quer dizer que só a gente esperar que a gente é amparado pela espiritualidade. A gente nunca está sozinho. Agora eu convido a todos a fechar os olhos, que nós vamos fazer uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento, pedir a Deus, a Maria Santíssima, que possa nos envolver, que possa abençoar todos os que estão, abençoar os desencarnados também, abençoar as pessoas que estão em nossos pensamentos, pelas pessoas que não puderam vir, que necessitam de um amparo, de um abraço, do conhecimento, que o Senhor possa tocar nos corações dessas pessoas. Te pedir os amigos espirituais, que nós possamos sair daqui melhor do que entramos, que possamos pegar todo o conhecimento que o Senhor tem para nós, que o Senhor possa intuir a nossa irmã Flávia, que fará o estudo dessa noite, que ela possa passar para nós o que ela tem de melhor e preparou com tanto carinho. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos amparando, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Com muito prazer, a gente recebe mais uma vez a nossa irmã Flávia, do Maria de Nazaré, que vai falar Deus não desampara. Seja bem-vinda, Flávia, de novo. Boa noite a todos, que Jesus nos envolva no seu amor, na sua paz, e a gente vai trazer esse título hoje para a gente conversar, que é Deus não desampara.
É uma lição, é a lição 92 do livro Pão Nosso, né, que é a psicografia do Chico Xavier, e o benfeitor que elucida a passagem para a gente é o Emmanuel. Então, pelo título a gente já consegue imaginar. Emmanuel titula essa lição para nós como Deus não desampara, né? É inquestionável, a gente vai ser amparado, né? Não desampara nenhum dos seus filhos. Por vezes, meus irmãos, a gente se sente abandonado, né? Em alguns momentos, antigamente outro dia, né? Porque agora a vida corre, as coisas aconteciam, a gente tinha a sensação que elas aconteciam, a gente resolvia, né? Dava uma folga, depois acontecia outra. Agora a gente nem resolveu uma coisa, tem outra acontecendo. E tá você com preocupações e sofrimentos aqui, o seu vizinho, o seu irmão, e aqui, e acolá, é assim que a gente está vivendo. E nesse movimento todo, a gente se sente em algum momento desamparado. E é disso que a gente vai falar, por que a gente se sente desamparado. E por que a gente sente que é difícil mesmo, que a gente está abandonado, né? A gente olha a grama do vizinho, ela é mais verdinha, você fala, nossa, a vida dele é mais fácil que a minha, né? Assim que a gente vê. Fulano é feliz, né? Eu falei com um amigo meu outro dia assim, você é muito feliz, você está sempre feliz. Eu estava ajudando a Daniela lá no restaurante dela e ele, você está sempre feliz? Feliz não, eu sou alegre. E a gente são coisas, a gente estuda a doutrina espírita, que é uma ciência de observação, são coisas que a gente precisa observar na vida mesmo, de fato, né? Aqui é um planeta de provas e expiações, que a gente vai ter as nossas dificuldades, todos nós, sem exceção e precedentes, né? Vamos ter dificuldades, mas a gente tem que aprender a conviver com elas, a se afiançar da paternidade divina, de entendermos filhos de Deus. Isso que vai dar pra gente a força para a gente não se sentir desamparado. Então esse texto que a Emmanuel coloca pra gente, não há condicionais, é incondicional, não tem nenhuma condição. Deus não desampara e ponto, né? Não desampara nenhum dos seus filhos, né? É a ideia do amor incondicional, é o amor de Deus. Sabe quando a gente fala assim, uma mãe ama apesar de, não sei se vocês já ouviram esse termo, alguém faz essas colocações. Uma mãe ama apesar do seu filho ter cometido um equívoco, apesar dele estar preso, apesar dele ser um marginal, apesar, né? O amor incondicional de Deus por nós, que é uma criatura perfeita, que é uma inteligência perfeita. Se a gente que é mãe ama assim incondicionalmente, porque se seu filho acontecer algum equívoco, se ele sair do caminho, por algum motivo amanhã, você não deixa de amá-lo, né? Você pode estar frustrado, decepcionado, extremamente triste, infeliz, mas você ama apesar de. E o amor de Deus por nós é assim, incondicional. Um termo que é muito presente nos evangelhos e que Paulo trabalhou, que é a ideia da graça. Paulo fala pra gente lá na carta, ele fala pra gente do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que é gratuita, né? E não é para todo mundo, sem exceção. A providência divina e as bênçãos de Deus, ela está derramada sobre a terra, incondicionalmente, para quem esteja disposto a recebê-la, aberto, receptivo, né? Não está assim, vou atender o Luiz Antônio, que ele está bonzinho essa semana, Deus vai proteger o Luiz, né? Ou vai ser assim com fulano, ou com ciclano. O Márcio já não comportou essa semana, não tem graça nenhuma para ele. Não funciona dessa maneira. As bênçãos de Deus estão derramadas no planeta e a gente precisa estar receptivo, né? Mesmo a criatura mais rebelde, mesmo aquele mais equivocado, né? Independente do que a criatura faça, né? Mesmo aqueles espíritos que estão descendo às sombras, né? Mais profundas, ele contará com a misericórdia divina. O que é diferente, e é óbvio, a gente precisa ressaltar aqui, né?
as consequências dos nossos atos. Você vai ser amparado, vai ter oportunidade de refazer, recomeçar, reconstruir, mas vai responder pela semeadura. Isso a gente precisa ressaltar, né? Há uma diferença para a gente destacar, né, na misericórdia divina. Não abandonará nenhum de seus filhos. Nunca deixará de prestar auxílio, ofertar oportunidades de redenção, de sorregimento a nenhum filho seu. Mas você vai responder pelas suas escolhas. O Haroldo Dutra Dias, ele tem uma colocação muito interessante quando ele fala disso pra gente, que ele fala o seguinte: se você vai fazer uma viagem e vai tomar uma estrada, e eles vão falar com você, você vai para aquela estrada, ela está em reforma, e tá meio complicada a estrada lá, aí você fala assim, não, eu vou para um outro caminho. Você vai passar por essa trajetória e sofrer as consequências desse caminho. Ele fala, se você escolher um caminho no deserto, você vai encontrar areia e sol. Não adianta você chegar lá e começar a reclamar. Foi o caminho que você escolheu. Foi o deserto que você vai atravessar, areia e muito calor. E na nossa vida é mais ou menos isso. A gente ainda não tem equilíbrio para escolha. A gente não sabe escolher com justiça e acerto, né? A gente está aqui nesse desafio. Mas não significará, né, que a gente vai estar amparado pela misericórdia divina, pelos nossos afetos que já têm condição de nos ajudar, que desencarnaram, que estão olhando por nós, a família espiritual que a gente deixou lá, mas a cada espírito vai ter a colheita da sua sementeira, né? Princípio geral e universal da lei divina, e Kardec coloca pra gente lá no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, retirando do Evangelho, né? A frase de Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, gente, é uma colheita correspondente ao que for semeado, né? No entanto, por mais que essa semeadura tenha sido infeliz, né? Por mais que as ações estejam distanciadas da lei de Deus, que a gente vai ver que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, né? Distanciadas da lei divina, esse espírito não deixará de contar com a misericórdia. Como diz Paulo na carta aos Romanos, agora eu vou citar Paulo de novo, comecei lá, não continuei, né, gente? No capítulo 5, os versículos 20 e 21, Paulo fala o seguinte: onde abunda o pecado, superabunda a graça, a bondade, a misericórdia, o amparo, né? Então, onde você fala assim, nossa, aqui é um lugar complicado, onde que as pessoas estão muito equivocadas, o que o Paulo quer dizer pra gente ali, abunda a graça, a misericórdia, né? São coisas que dão um conforto pra gente pensar assim, né? Quando a gente vê as coisas desse jeito, não importa o quanto a gente desça, o quão sombrio nós estejamos no nosso coração, né? O quanto endurecidos nós somos, estaremos amparados. E aí, gente, nós vamos partir para o texto. E aí, falando disso tudo, o Emmanuel vem e fala para nós, Deus não desampara. E a gente fala disso tudo, dá um conforto, e a gente fica confortada. Aí vem o versículo que o Emmanuel vai trabalhar para a gente. Do capítulo 92. E eu vou ler para vocês. Deus não desampara. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Dei-lhe tempo. Ai, gente, Deus não desampara, mas Ele me dá um tempo. Dei-lhe tempo. Olha o que fala no versículo do Apocalipse. Dei-lhe tempo, né? Para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Lascou, né? Dei-lhe tempo, você não deu conta do tempo. E aí segue Emmanuel falando pra gente o seguinte: se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede que venhamos a examinarmos as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliarmos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo. Quando ele fala nessa longanimidade do Altíssimo, ele quer falar nessa demora em
em fazer que a gente responda dessa misericórdia e longanimidade do Altíssimo, assim, essa demora para Ele observar-nos, para Ele entender-nos. Ele não tem essa preocupação de ser como a gente, alguma vez na nossa vida, que Ele nasceu em berço espírita, pensou que Deus castiga. A gente não pensa assim, que você está sendo castigado, né? O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor, que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação do amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então, gente, Emmanuel vem discursando sobre o Apocalipse. E aí a gente vai falar o seguinte, vamos fazer uma contextualização. Quando a gente fala em Apocalipse de João, o que a gente pensa? Todo mundo. O que vocês acham? Final dos tempos. E a gente estuda o Apocalipse quase nada, né? É uma linguagem complexa, né? Cheia de terminologias, e a gente estuda muito pouco. Então, gente, o fato é que é o seguinte, o fim do mundo é o que nos vem à cabeça, e um dia a Terra vai acabar, né? O sistema solar vai acabar, e a previsão é por baixo 5 milhões de anos, dizem os estudiosos espíritas também. Só que 5 bilhões de anos, gente, até lá dá pra gente fazer muita coisa, né? Não tenhamos medo disso, é muita coisa que dá pra gente fazer enquanto humanidade, enquanto indivíduos que somos, né? E Apocalipse nada mais é que o quê? Revelação, né? Aí que dá ruim, né? Quando pensa, dei-lhe tempo, quando vê aquele versículo, você fala, nossa, dei-lhe tempo, revelação. E apesar dessa linguagem toda trágica que tem o Apocalipse, esse circo de horrores, né? Ele quer transmitir uma mensagem para a gente. E a mensagem principal, gente, é que Deus está no comando. A gente, quando estuda o Apocalipse de João, a gente demora um pouquinho para compreender isso. Mas a mensagem é essa, Deus está no comando, né? Então, o Apocalipse de João não é o único livro, né, no Velho Testamento, tem tratado de vários livros apocalípticos. Não é só o Apocalipse de João, né? E uma ênfase especial no livro de Daniel. Inclusive, algumas coisas são ressaltadas no Apocalipse de João. João ressalta Daniel no seu Apocalipse. Por que o Apocalipse tem essa forma então tão complexa, essa escrita tão complicada, né? Por causa das traduções. Nós temos várias Bíblias e cada uma tem as suas traduções, os seus interesses religiosos, né? As traduções. Imagina a tradução da Bíblia. De tempos em tempos as pessoas se reúnem, né? Para rever as traduções. Como assim? Aquela história é acontecida. Ponto. Foi ditada
E é acontecido. Aí vai rever. Pega um texto original, né, e traduz da forma mais integral possível. E tem também a língua hebraica, que dificultava muito. Mas o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: a gente estuda, não existe determinismo na lei de Deus. A lei de Deus é uma lei flexível, é uma lei de amor, não enrijecida, né? Não tem aquela coisa que em algum momento você pensa, eu vim aqui mesmo para sofrer, que eu não devo ter sido boa gente. Não fui boa bisca, não, a gente pensa assim. Não existe determinismo na lei de Deus, é uma lei de amor, né? E aí, será que é possível prever o futuro? Você acha que a gente vem com uma programação toda feita? O que vocês acham? O que vocês já ouviram falar na doutrina espírita? Vem tudo programado? Não. Não vem, né? Quando a gente estuda lá na Gênesis, o espírito desperto, ele pode escolher um gênero de provas, mas quando ele já está preparado, e algumas coisas, a espiritualidade, a reunião dos espíritos determinam para nós. O que está determinado? O dia que você vai nascer, né? O dia que você vai desencarnar. Como essa morte vai acontecer, esse nascimento, algumas coisas a gente vem com uma programação. Com quem você vai, né, caminhar, aprender, evoluir, né? Mas nem tudo. Inclusive, eu fiquei muito admirada quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, quando eu fiquei sabendo o seguinte, que não todos os filhos são programados assim. Não. Pensava, todos os filhos são programados. Tá lá, antes de eu chegar aqui, a gente combinou, vou receber fulano, beltrano, ciclano. Não, essa combinação pode ser feita aqui. Não foi combinado lá. Pode chegar aqui e você ia ter, você combinou com o fulano, eu combinei com meu marido detalhar atrás, que nós íamos encaminhar 3 filhos. A gente está amorosamente reunido por Deus nessa caminhada. Mas aí, se o Celso não me quiser, né? Deus não faria isso conosco, não atrelaria nossa felicidade a uma só pessoa, né? Porque a sua misericórdia é infinita, porque se o outro não quiser. E a maior justiça de Deus é o livre-arbítrio, né? Então, se você não quiser, você pode se reorganizar com outra pessoa e ser uma união feliz e receber esses filhos, vão ser levados na espiritualidade para receber esses filhos. Eu pensava, no início eu pensava, nossa, todos esses filhos são tratados lá. Aí eu pensava, se o outro não quiser, aqueles filhos que era para vir para ela, vem por, não tem nada disso, loucura da cabeça da gente, né? Então, gente, é possível prever o futuro? Aí eu vou falar para vocês uma coisa interessantíssima quando eu estudei. Os espíritos trabalham com probabilidades, né? Olha que chique. Com probabilidade. Com o futuro. E o Apocalipse, eles não falam assim, quem vai fazer, como vai fazer e se vai acontecer. Eles têm um cálculo da probabilidade, né? Esse cálculo de probabilidade é baseado, gente, em certos padrões de comportamento nosso, né? Então tem certas coisas que funcionam da mesma forma, né? Quem reencarna não reencarna sozinho, né? No meio de gente, numa sociedade. E toda vez, no meio de pessoas conhecidas, de vidas passadas, são reencontros. Então, essa vivência em grupo, ela tem um padrão. No livro A Caminho da Luz, tem uma... Eles citam, gente, se não for esse livro aí, eu vou falar para vocês qual que é. Talvez o Luiz me ajude, minha cabeça, você não vê que eu trago tudo anotado. Tem uma reunião de uma espiritualidade superior, né? E eles falam que convidados quando vai acontecer. E o Haroldo Dutra Dias fala isso, que a Maria de Nazaré, possivelmente ela estava nessa reunião. E ela sabia que ela ia receber um espírito, né, que seria o Cristo, um espírito Cristo, porque ela era o espírito para recebê-lo, mas é assim, se vai receber, é possível que ele morra, é possível que eles não o compreendam, é possível que ele não seja entendido, né? Você aceita recebê-lo? Então, gente, essas probabilidades, é possível que seria possível que nós compreendêssemos o amor de Cristo, que a gente não o crucificasse,
Era possível, mas não foi, né? Então, com essas probabilidades. Então, essa vivência em grupo, ela tem um padrão. Então, a Terra gira, eu vou dar um exemplo para vocês muito simples, a gente aprende até na escola, né? A Terra gira em torno do Sol e do próprio eixo, né? Ela é do próprio eixo. Nisso, gente, quando ela gira em torno do próprio eixo, o que a gente tem? O dia e a noite, né? Com esse conhecimento, o que eu vou saber? Eu vou saber que as pessoas agem de certa forma durante o dia e durante a noite elas agem de outra forma. É um padrão de comportamento. A maioria das pessoas descansam, né? Algumas trabalham, mas durante o dia a boa maioria trabalha, né? Então a gente vai tendo essa colocação. Então, gente, isso vai me dar um padrão de comportamento das pessoas. Então eu consigo fazer probabilidade das coisas, assim que a espiritualidade trabalha. Então quem conhece os espíritos, a vida dos espíritos em grupo e as suas condições evolutivas, consegue estabelecer um padrão, né, das coisas. Então, gente, é isso que acontece no Apocalipse. Não tem um determinismo lá, vai ser assim, vai acontecer assim, quem vai fazer assim. Não, existe uma probabilidade, né? Então a Bíblia começa na Gênesis e termina no Apocalipse. Deus criou, tá lá, o mundo em 7 dias, né, que são 7 períodos, quando a gente estuda mais profundamente. O Apocalipse fala, são 7 isso, 7 aquilo, é uma linguagem bem complexa, né? E aí a gente consegue ver a ligação com a Gênesis. Então na Gênesis fala assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí está a chave de tudo, né? Para a gente chegar no Apocalipse. Qual que era a característica principal de Deus? É a sua perfeição, né? Deus é perfeito. O homem também deve ser perfeito, né? Nós somos perfectíveis. A nossa perfeição é relativa, não é igual a de Deus, né? Então o homem deve se tornar perfeito através das reencarnações. É isso que o Apocalipse fala. Amar a Deus sobre todas as coisas, Deus no centro de todas as coisas. É a nossa ligação com Deus. E Deus não está sempre no centro de todas as coisas na nossa existência, na nossa vida, né? Na nossa vivência. Então, gente, passaremos por estágios evolutivos. A Bíblia foca esta janela de tempo, desse estágio evolutivo que a gente vai passar, né? Que para nós, espíritas que estudamos, é a transição planetária, essa janela de tempo, né? Do mundo de provas e expiações para a regeneração. Isso ocorre através do livro do Apocalipse de João. Um exemplo que a gente vê, tá lá no livro Caminho da Luz, é os capelinos, a constelação do cocheiro, não sei se todo mundo já ouviu falar, né? Que eles não permitiram, onde que eles estavam, né? Na constelação do cocheiro, eles não permitiram que o povo lá, eles atrapalharam a evolução, né? E aí eles foram rebaixados, é bem isso mesmo, para vir para um planeta auxiliar, né? Então, gente, João tinha 98 a 100 anos, ele estava exilado na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse, né? Ele foi exilado porque ele só falava do Cristo e os inimigos dele não aceitaram, ele se exilou, né, para a ilha de Patmos. Foi mais ou menos 60 anos após a crucificação do Cristo, e ele foi o último evangelista, né? Por isso que ele foi mais perseguido, que viveu essa idade toda. O Apocalipse foi recebido mediunicamente, a gente não sabe se por intuição, ou psicografia mecânica, ou semimecânica, isso a gente não sabe. A gente sabe que foi por mediunidade, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho do texto. Quando fala prostituição, a gente tem uma conotação sexual. Dê-lhe tempo para se arrepender-se da sua prostituição e não se arrepender. Só, gente, que no dicionário, prostituir-se é perder-se, corromper-se, depravar-se, desencaminhar-se, perverter-se, desgraçar-se,
né? Não só essa conotação que a gente entende de prostituição. E ele fala dessa longanimidade do Altíssimo em ver e perceber as nossas faltas, que é vagaroso em irar-se. Só que Deus não se ira, né, gente? Espírito perfeito, eles são uma característica dos espíritos perfeitos, eles são inofendíveis. Imagina se Deus resolvesse ofender conosco. Nossa, nós estamos enrolados, deu ruim para nós. Então eles são inofendíveis. Mas longanimidade é vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira. Isso é o significado bíblico. Só que Deus não vai se irar com nós, né? Magnanimidade, bondade, caridade, paciência, temperança, né? Então, essas as considerações sobre o Apocalipse de João, né? A tratar no texto, né? Essa longanimidade, que é a bondade que faz esquecer as faltas, essa rigidez e revogabilidade nos corações inclinados a semelhante interpretação. Eu penso assim, na minha humilde capacidade, eu fico pensando, a vida é difícil para todos nós. Com todo o conhecimento que nós estamos aqui aprendendo, que a doutrina traz para a gente, quando a gente observa a vida e a existência com a lente da doutrina espírita, as coisas ficam mais fáceis. Agora, quem acredita num Deus assim, né, que fica bravo, que se ira e que castiga, nossa, eu não sei nem como é que essa gente vive, para falar a verdade, né? Com tanta bondade que a gente sabe, como que somos cerceados pela piedade de Deus, pela sua bondade infinita, misericórdia. Imagina se você pensa que não, que Deus está, né? Igual ele fala assim, essa irrevogabilidade nos corações inclinados a semelhante interpretação. Então, gente, lá na codificação espírita, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Para a gente entender isso direitinho, tem a interpretação nossa das leis de Deus. O bem e o mal, lá na questão 629, ajuda a gente a entender um pouquinho. As nossas dificuldades em aprender as leis de Deus é que nos permite que em alguns momentos a gente se acha assim desamparado, né? Que Deus nos abandonou, que Ele não olha por nós, ou então, que eu vou falar a verdade, quando a gente lá no fundo você pensa, eu não sou merecedor. Quando a gente tem uma consciência, a gente lá no fundo você fala assim, eu não devo merecer, né? A gente aprende muito isso na doutrina espírita, essa semeadura e a colheita. Você fala, não estou merecendo, que Deus me ajude, né? Então, gente, a nossa dificuldade está em aprender as leis de Deus. E por que a gente tem essa dificuldade, né? Aí Kardec, brilhantemente, na questão 614, ele pergunta o que se deve entender por lei natural, e aí a resposta é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. Na sequência, na 615, ele pergunta, a lei de Deus é eterna? Né? Aí a resposta, ela é eterna, imutável quanto o próprio Deus. Em qualquer lugar, planeta, do mundo, dos mundos, a lei é a mesma, né? A lei de Deus é perfeita. O homem, ao tentar interpretá-la, né, interpreta de acordo com a sua inteligência e o seu grau de avanço. Mais tarde, a gente vai, avança um pouquinho, tem que recapitular. Não é por acaso que a gente tem historicamente a primeira leitura das tábuas das leis, né, das leis de Deus com Moisés. 3.400 anos a tábua das leis. Passados 3.400 anos, vem à Terra Jesus, que vem reinterpretar a lei de Moisés, né? Não é a lei de Deus. O Cristo fala para nós, não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento, né? Então ele vem interpretar a lei de Moisés. Cristo veio reformular a lei de Moisés porque era um espírito muito mais adiantado que Moisés, né? Porque de 1.400 anos a sociedade vai da barbárie à civilização. E 1.800 anos depois, gente, vem Kardec, né? Uma obra, que na obra Evangelho segundo o Espiritismo, com aquele capítulo Estranha Moral.
né? Vai nós também estudar mais um pouco, vai interpretar mais um pouco, né? Novamente a necessidade da reinterpretação. Quem odeia seu pai e sua mãe? Abandonar pai, mãe e filhos, né? Deixar os mortos enterrar os seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a espada. A gente precisa estudar isso, né? Reinterpretar coisas, gente, dos evangelhos que eram metafóricas, né? E que, devido às traduções, necessitou de novas interpretações. Foi a lei de Deus que mudou? Não. Não foi a lei de Deus que mudou. Foi a forma que o homem, em seus vários estágios evolutivos que a gente precisa passar, interpreta a lei de Deus. A lei não muda. A divisão de lei natural é em 10 partes, está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Inclusive, quando eu ainda não era espírita, eu fui com uma amiga minha lá na FEAC, num estudo no sábado, numa palestra muito bacana. A FEAC estava cheia e ela frequentava lá e falou: vamos, Flávia. E eu falei: vamos. Chegou lá, o Falcone falava assim: quem não conhece, não estudou as leis, a terceira parte do Livro dos Espíritos, não vai encontrar felicidade. Eu falei: meu Deus do céu, vou estudar. E ele falava isso no decorrer da palestra. Não sabe as 10 leis, a divisão das 10 leis, está na terceira parte. Eu falei: nossa, a gente vou procurar esse Livro dos Espíritos, que eu vou encontrar felicidade. Mas depois é que a gente entende Falcone, com aquele jeito impetuoso dele, andando para lá e para cá e falando isso. Eu falei: nossa, vou estudar, né? Então, gente, essa lei natural dividida em 10 partes compreende as leis: a lei de adoração, de trabalho, né? A de reprodução, a de conservação, a de destruição, a de sociedade, de progresso, a de igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Moisés, está lá na questão 648 do Livro dos Espíritos, viu? Em 10 partes, é a de Moisés, né? E pode abranger todas as circunstâncias da vida, né? O que é essencial. Pode, pois, segui-la sem que ela tenha, por isso, nada de absoluto. Eu achei ótimo isso, né? Nada de absoluto. A gente tem essas leis, são só elas. É só isso, nada de absoluto os Espíritos vêm pra gente. É tudo relativo. A gente precisa avançar, a gente precisa entender. E isso dá pra gente uma interpretação de nós mesmos. Sabe quando a gente começa e faz uma leitura de um livro, estuda um livro na doutrina espírita, depois você passa um tempo e vai estudar de novo, você pega aquele livro e você fala assim: ai, gente, eu não li isso aqui, eu não entendi isso aqui. Não acontece assim com a gente? Que a gente avança um pouquinho no entendimento, na compreensão. E aí você vê exatamente que a vida funciona dessa maneira. Por isso a nossa dificuldade de interpretar as leis de Deus. A gente precisa avançar. E nem sempre a gente está trabalhando esse nosso avanço moral, né? Às vezes nem mesmo intelectual, né? Então, gente, nada tem de absoluto, pois depende do ponto de vista que se considere alguma coisa. Isso está lá no Livro dos Espíritos, tá? Essas colocações. A última, a lei de justiça, de amor e caridade, é a mais importante e é por meio dela que o homem pode avançar-se na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Olha, gente, o dia que nós fomos, né, que a gente aprender a amar, for justo e caridoso, é um mundo perfeito, é a felicidade que a gente precisa encontrar, né? Vai demorar, mas é o caminho. O homem precisa de uma classificação para entender que, segundo a espiritualidade, nada tem de absoluto. Foram classificadas essas. No dia que a gente avançar, a gente aprende mais um pouquinho, né? Não podemos dizer que as leis são só essas. O importante é que consigamos praticar essas, né? E a gente ainda não consegue, a bem da verdade. Isso, gente, é apenas para trazer uma explicação às questões que muitas vezes nos influenciam, exatamente porque não percebemos a lei de Deus e a sua natureza. Lá na Gênesis, fala pra gente que a nossa compreensão de Deus nos falta recurso para compreender Deus.
E a colocação assim, nos falta recurso assim como um sentido que a gente ainda não desenvolveu. Assim como a gente tem o tato, o olfato, a audição, esses sentidos, a gente está desenvolvendo o sentido, né, nessa caminhada, na nossa trajetória evolutiva, para compreender Deus, né? E a gente sabe de todas as qualidades de Deus, né? Onipresente, onipotente, único, misericordioso, bom, mas ainda pra gente é uma incógnita, né? E aí, gente, ele fala pra gente o seguinte: outra questão, né, é que a gente precisa entender o quão magnânimo é Deus, né, com a sua bondade e generosidade, que isso para nós é a definição do bem e do mal. E aí, na questão 629, Kardec pergunta: que definição pode se dar da moral? Né? A gente não tem que se desenvolver as duas asas, a intelectual e a moral? Kardec pergunta, né, qual que é a definição da moral? A regra para se conduzir bem. E aí vem tudo. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. Então, moral é a regra para se conduzir bem. E se funda onde? Na observação das leis de Deus. E a gente é infeliz por quê? Porque a gente se afastou das leis de Deus. Olha as nossas complicações. Né? É na observação das leis de Deus. A moral funda-se na observância das leis de Deus. Observar, gente, é um ato de inteligência. Observar e interpretá-la com a nossa melhor intenção e conhecimento, e retirar dali as indicações morais. Por isso que eu falei que quando a gente pega uma literatura no início, quando a gente começa, a gente tem um entendimento, aí você pega e fala assim: nossa, tem certeza que eu não entendi isso aqui, ou que eu não compreendi profundamente esse capítulo, né? A gente pega os livros, o nosso lá, e fala assim: ai, né? Eu não entendi, eu não lembro de ter... Eu fui ver um capítulo do nosso lá para fazer um estudo essa semana lá na nossa casa, e o capítulo 9, eu não tinha visto tanto, eu fui estudar de novo, eu já vi. E aí, gente, eu peguei, a gente empresta os livros, nunca mais vê. Se Deus quiser que estão usando, está tendo utilidade, né? Esse é o pensamento. Mas aí quando eu fui lá mexer nos meus livros, não tinha nosso lá. Eu sabia que o assunto que eu precisava falar estava lá. Eu falei, eu lembro que eu vi. Mas quando eu fui estudar de novo o capítulo 9, né, que eu fui entender, o título é Alimentação Espiritual, Nutrição Espiritual, também é desse livro. Aí eu falei, e lá tá contando uma história. Eu falei, gente, mas eu tenho certeza que eu li o nosso lá, não foi uma vez só, não. Inclusive na casa a gente estudou ele todinho em período, tô indo para você. E nesse capítulo não me lembro dessa nutrição que o povo estava lá. O que a gente quer, né? Ir para o nosso lar, né? Assim que a gente fala, nossa, nosso lar, se eu desencarnar e for para o nosso lar. E aí, gente, tem esse capítulo lá, não vou falar tudo para vocês, não, vocês lerem de novo lá. É o capítulo 9, falando que o governador do nosso lar teve que intervir, porque o povo estava querendo mesa farta lá no nosso lar. Eu estava falando de nutrição espiritual, imagina. Mesa farta. Demorou 30 anos. 30 anos. E vieram 200 instrutores de esferas superiores. Imagina, 30 anos. Aí a gente pensa, nosso lar é a... E aí os detalhes, gente, eu não tinha observado esses detalhes. Gente, o povo estava lá no nosso lar querendo churrasco. O Márcio falava assim, vou chegar lá que deu Big Mac, não é, Márcio? Mas nem esse negócio de caldinho pra mim não, tem um Big Mac. Não. Então, aí a gente fica pensando, nossa, lá o que a gente anseia, tá lá, né? E o povo querendo comer, imagina, até demorou esse tempo todo. Então, gente, voltando isso aí, só, depois vocês leem no capítulo, ele é pequenininho. Pode falar, Luiz. O pessoal quer saber por que eu parei de comer carne. Eu aprendi lá no nosso lado. Aí eles demoram 30 anos para compreender que eles precisam se nutrir espiritualmente. Eles estão em corpo perispiritual lá. E estão querendo, olha que tristeza, né? E a gente achando que o nosso ar é o top do top do top. Só tem gente evoluindo lá. Tem gente que está que eu imagino que está na mesma caminhada que a gente estava.
querendo aprender, querendo melhorar, se esforçando. O pessoal não assusta, lá só tem caldinho. Não, vai, né? Não aceita, não pensa em nada, não. Né? Os doentes. Os doentes. Os doentes, chega lá doente. Só você chegar. Então, e aí eles falam que os instrutores chegaram com novos conhecimentos. Então, gente, não adianta. É novos conhecimentos, é estudando que a gente chega lá, né? Porque a gente vem, aí o povo fala, tem que estudar. Aí você fala, pelo amor de Deus, eu nessa idade vou estudar, né? Lá no centro falar comigo. E aí a gente aprende, vieram com novos conhecimentos esses instrutores. Demoraram 30 anos para eles entenderem essa nutrição. Então, gente, voltando aqui, a gente, né, observar é um ato de inteligência que a gente interpreta com a nossa melhor intenção e conhecimento. E aí a gente retira dali, né, as indicações morais. Por trás disso existe uma inteligência que não é perfeita, né, porque vai depender do nosso avanço moral. Por isso que a gente vai mudando as nossas interpretações. Aí o povo manda no WhatsApp assim, quem vai falar lá hoje em Maria de Nazaré? Eu não respondo. A Marisa me xingava, por que você não responde? Não respondo, o povo fala assim, cansei de ouvir essa parábola, né? Bom samaritano. Não é assim que a gente precisa pensar. Assim como tem uma outra pessoa com uma outra interpretação porque ela avançou, às vezes é um momento de você dar mais uma avançada. E a gente fala, eu não respondo ninguém falar que aparece, mas agora coloca nas redes sociais, todo mundo fica sabendo, né? Então, gente, é um processo de inteligência que não é perfeito, que vai depender do nosso avanço moral. Na questão 632, Kardec, brilhante como é, né, pergunta, o homem que está sujeito a erros não pode se enganar à apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Olha Kardec, né, gente? Que brilhante, né? Será que a gente não engana, né? Kardec... Jesus vos disse, olha a resposta dos Espíritos, vede o que querereis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. Olha, será que eu pensei que eu estava fazendo bem para fulano? Olha só a resposta dos Espíritos, né? E na 642, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças. Então, essas questões, essas duas, a 632 e a 642, é a nossa relação com a sociedade. É como eu me relaciono com a sociedade, né? E a lei natural, gente, que a gente precisa se relacionar com ela, é evitar os excessos, né? Matar um animal que não seja para subsistência, não cuidar do nosso lixo, do nosso ambiente, né? Separar o nosso lixo. A gente é espírita. A gente precisa, se não começou, começar, né? A fazer essas coisas que a gente precisa colaborar. É a nossa relação com a natureza onde nós estamos inseridos e é aqui que a gente vai avançar, né? Não depredar a natureza. E a marcha do progresso, gente, ela tem uma marcha muito própria, né? O progresso completo é o nosso objetivo, as duas asas, né? As duas asas, a moral e a intelectual. Por enquanto a gente está igual aquelas galinhas no galinheiro, dá aqueles voos, aqueles rasantes, né? Uma toma para lá e não voa. Você sabe como é que é um galinheiro, todo mundo já viu. A gente dá aqueles rasantes, não sai do lugar, dá umas voadas, né? Porque a nossa asa tomba para um lado, tomba para o outro. Então, o progresso completo, as duas asas alinhadas, no dia que isso acontecer, nós vamos voar, gente, né? Voar. Essas duas asas é a compreensão do bem e do mal. Mas a gente não atinge as duas ao mesmo tempo, né? E aí, um exemplo prático disso eu vou falar para vocês. A energia atômica, ela foi descoberta na Segunda Guerra Mundial, né? Primeiro foi para matar, né? O homem descobriu a energia atômica, estudou, né? Pesquisou para matar na guerra. Mais tarde, o homem percebe que poderia servir para bens pacíficos, né? E aí, gente, condicionou a forma de se utilizar. Hoje a gente vai em qualquer hospital, né? Todos os aparelhos de ressonância magnética se baseiam na física atômica, né? Então, o primeiro progresso que aconteceu foi o intelectual. O homem estudou, pesquisou, né? E entendeu
para esse objetivo de matar. E depois avançou, né? Moralmente. É assim a nossa vida. Tudo isso nos leva, por fim, à lei de justiça, amor e caridade. Amar os inimigos, perdoar-lhe e retribuir-lhes o mal com o bem. O amor que o Cristo vem nos ensinar, né? E para a gente caminhar para o encerramento, gente, justiça, o Cristo disse para a gente: desejai para os outros o querereis para vós mesmos, simples assim, pronto. Só que a gente não entende de jeito nenhum. Deus imprimiu no homem a regra da verdadeira justiça. Na incerteza de como proceder em relação ao semelhante, o homem deve perguntar a si mesmo: e se na mesma condição como gostaria que procedessem com ele? Olha que simples, gente, né? Só que a gente não faz. E na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência ou BIP, né? Indulgência e perdão das ofensas. O amor e a caridade complementam a lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer todo o bem possível que desejarias para você. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos como irmãos. Só, gente, que nós temos que tomar um cuidadinho na caridade, porque a caridade é uma coisa muito ampla, né? Muito extensa, do que a esmola, do que apenas doar o que é material, do que doar uma cesta básica, né? Tudo tem um propósito e nem sempre o mais necessitado é o que pede. Às vezes é a gente que está sendo procurado. Às vezes aquela pessoa está precisando só daquele alimento material, mas moralmente ela está equilibrada, ela está bem, está com fome, está com necessidade, né? E a gente precisa começar a fazer beneficência sem ostentação. Sabe a fotinha do Instagram, do Facebook? Os enxovais, então, pronto, a gente posta. E a entrega a cesta e posta, né? Porque nessa situação, a gente precisa perceber primeiro que é passageiro. A gente vai passar por algumas provas. Você fala: eu quero ser rica na outra encarnação. Se você estiver merecendo, você vai passar por essa provação, né? Eu quero ser bonita. Nós estudando lá na nossa casa, o rapaz falou assim com a gente, o Ramon: eu não quero, a prova mais difícil a gente estudar é a da beleza e da riqueza. Eu falei: eu não quero nem saber, não, tem que nascer, eu quero as duas, quero vir bonita e rico. Então, gente, a gente passa por essas provas, é passageiro. Você olha aquele irmão que está necessitado, e é passageiro. Ele precisa estar naquela situação, aprender com aquilo, desenvolver e caminhar dentro daquele quadro, né? Então, a gente precisa perceber que é passageiro, que é útil para ele essa prova, para a gente também, que está tendo a oportunidade de ajudá-lo, né? E está lá no Evangelho, né? Resignação, obediência e resignação. Obedeço porque eu sei que Deus, né, é o que eu preciso fazer para a minha caminhada. E resignação é o consentimento do coração. Por que eu estou passando isso? Não sei de jeito nenhum. Mas eu, resignado, eu vou passar por essa prova, porque eu tenho certeza que eu tenho um Deus que é meu Pai e que sabe o que é melhor para mim, né? Então, com esses entendimentos, a gente consegue diminuir as nossas dificuldades quando a gente se sente desamparado. Vou te falar, a doutrina espírita dá pra gente esse reforço pra gente caminhar, né? Eu sei que a gente está aqui aprendendo juntos nessa caminhada e não por acaso, né? Nessa doutrina bendita, mas pra gente aprender a se portar lá fora. Algum momento a gente vai precisar estar fora daqui, e esse momento aconteceu na pandemia. Algum momento a gente tem um doente em casa e a gente vai precisar se afastar das atividades, né? Apesar da gente se sentir fortalecida aqui, de verdade, né? Aqui a gente tem os companheiros de caminhada que estão pensando como nós, no mesma trajetória, e a casa, a ambiência da casa, a espiritualidade que nos auxilia, o passe quando a gente está desesperado, né? Quando a gente se sente desamparado. Então, gente, com esse entendimento a gente consegue diminuir as nossas dificuldades. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E resumindo, a nossa infelicidade se resulta do nosso afastamento da lei de Deus. A nossa relação com o próximo se baseia na observância das leis de justiça e de amor e caridade, né? E a máxima da doutrina espírita é
fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós estamos assim extremamente resguardados pela doutrina espírita, né? E que nós não saiamos mais do caminho, né? Da coragem. Eu estava falando com o Luiz Antônio no início aqui. É preciso ter coragem para a gente enfrentar a existência, a vida todos os dias. O dia que você acorda se sentindo desamparado, desanimado, desmotivado, né? Isso acontece com todos nós. Que precisa coragem para sair daquele quadro, para levantar e para encarar a vida. E a gente precisa estar certo de que nós estamos extremamente amparados e temos um tutor. Imagina que bondade, quanto Deus é bom. Você veio com um tutor, né? O seu mentor, o seu anjo, que você vai se ligar a ele, vai pedir amparo, vai pedir proteção, vai pedir ajuda, né? Intuição para você caminhar. Então, gente, que a gente não saia mais do caminho, que a gente continue nesse esforço, né? De estar aqui, de vir aqui, de aprender mais, no esforço de se entender filho de Deus, saber que tudo que você está passando é passageiro. A gente quer ser feliz numa existência só, mas é muito pouco, né? É muito pouco para a gente ser feliz. A gente tem toda uma eternidade, mas assim, esse é um bom caminho, é um começo, e Deus vai me conceder quantas forem as oportunidades que eu precisar, a todos nós. Só se a gente continuar fazendo escolhas equivocadas, nós vamos entrar e sair das encarnações em sofrimento. Mas quantas chances você precisar, você vai ser concedido. Boa noite, muito obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês.